sério para a gente tratar, porque o STF decidiu que a Lei Maria da Penha deve ser ampliada e englobar até quem não tem um vínculo amoroso, um afetivo com a vítima dessas agressões ou do homicídio. E por isso nós falaremos agora com a advogada e membro da Comissão de Direito das Mulheres do Instituto dos Advogados Brasileiros, Tatiana Naumann, que vai falar conosco sobre esse caso. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Estou bem. E a senhora? Queria já que começássemos falando sobre a sua avaliação em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que foi uma decisão que veio em decorrência de uma resposta da sociedade, né, que é uma demanda social enorme em relação ao tema, porque, na verdade, o Legislativo vinha sendo pressionado a medidas mais eficazes, né, em relação ao combate à violência contra a mulher, e na medida que a Lei Maria da Penha fez 20 anos esse ano, né, e as medidas protetivas têm sido especialmente relevantes no combate à violência contra a mulher, eu acho que veio em muito boa hora essa decisão do Supremo. Eu tenho acompanhado um caso, não vou citar nome, até porque a pessoa que está se colocando, ela é candidata. E não é um caso de citar nome. Eu vou dar como exemplo um símbolo dessa decisão do STF. Ele relatou em vídeos, né, um homem famoso, uma figura notória, relatou em vídeo que está sendo acusado com base na Lei Maria da Penha. Ele fala, mas eu não tenho relação nenhuma com essa vítima. Eu não tive relacionamento amoroso, eu não sou familiar dela. Isso não pode estar acontecendo. Estou sendo acusado pela Lei Maria da Penha. E aí vem essa decisão do STF. Pelo que eu entendi naquele caso, foram desentendimentos e até agressões ocorridas no meio virtual. Ou seja, não houve um contato propriamente dito entre o agressor, no caso, e a vítima. E aí tem uma Lei Maria da Penha sendo observada nesse caso. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, provocações e até agressões violentas feitas no ambiente virtual podem possibilitar um enquadramento na Lei Maria da Penha? Não, essa decisão da STF, ela só garante a aplicação no que diz respeito a medidas protetivas, né? A gente vai estender a aplicação da Lei Maria da Penha apenas para a obtenção de medidas protetivas, né? E também tem que ficar claro que a aplicação também está restrita se for uma violência de gênero, né? Não vai ser toda violência contra a mulher que vai dar ensejo à aplicação da medida protetiva. Tem que ser configurada que foi uma violência de gênero. Então, assim, eu acho que, num primeiro momento, isso vai causar muita confusão ainda sobre a extensão da aplicação dessa decisão. A gente vai ter que entender e fazer um esforço enquanto sociedade para que isso venha a ser aplicado de maneira eficaz. Eu acho que o mais importante é que vai ficar claro e que isso é uma resposta de uma demanda da sociedade do que precisa ser feito imediatamente, né? Que a gente tem que ter um combate aqui, independente do ambiente em que venha a ser praticado, tanto no ambiente doméstico, quanto fora do ambiente doméstico, no ambiente virtual, não virtual, tudo, a gente tem um genocídio de gênero que vem sendo praticado e que a gente precisa de uma resposta a contento, que não vem sendo efetiva, né, por uma série de razões e uma medida eminente e que tem que ser tomada é essa, né, que é a das medidas protetivas. E não só o deferimento de medidas protetivas, né, a gente tem que também, a longo prazo, fiscalizar as medidas protetivas e uma série de outras coisas que tem que ser feitas, mas assim, uma coisa de cada vez, né? Perfeitamente. Agora, mais num caso, uma violência de gênero praticada pela internet, uma pessoa que não conhece a outra, assim, seja uma desavença virtual, e se for motivada pelo gênero, essa violência virtual, pode ser enquadrada, portanto, na Lei Maria da Penha? Sim, em sendo violência de gênero, eu entendo que isso é como eu estou dizendo, a gente ainda, o acordo nem foi publicado, né? A extensão disso a gente vai
ter que analisar ao longo do tempo como isso vai ser efetivado na prática. Mas, em tese, uma violência, o requisito é ser uma violência de gênero, independente do ambiente em que ela venha a ser praticada, seja ele virtual ou não. Né? Sendo uma violência de gênero, porque, assim, por exemplo, um crime de perseguição, ele pode se dar tanto no ambiente virtual como no ambiente real. Né? Assim, eu já tive um caso, por exemplo, de uma cliente que num dia só ela recebeu 200 e-mails de uma pessoa. Então, assim, obviamente que isso foge de um contato padrão de uma pessoa. Uma pessoa normal não tem nem esse tempo disponível para ficar mandando 200 e-mails para outra, né? Obviamente que isso demonstra uma habitualidade ali no comportamento que caracteriza uma perseguição, que é fora de um ambiente presencial, um ambiente virtual. E assim como isso dentro do ambiente doméstico pode ser aplicado, fora de um ambiente doméstico também pode ser aplicado. Só que só o tempo vai nos mostrando os caminhos em relação ao que vai ser feito, né, no dia a dia. Perfeitamente. E eu queria, para a gente entender, né, até porque tem uma certa confusão em relação a isso, o que é exatamente uma violência de gênero? Então, na verdade, o crime praticado pelo fato de ser uma mulher, né? Isso, a interpretação e a abrangência disso é isso que vai se... A gente teve um caso recente aqui no Rio, por exemplo, de uma influenciadora que estava numa roda de samba e aí sofreu uma agressão, e inclusive essa questão foi levantada, né? Que não foi dentro de um ambiente doméstico, mas ainda não tinha esse entendimento. Mas ali foi ventilado, né, a hipótese de aplicação de uma violência de gênero ali, porque entendeu-se que ela foi agredida por ser mulher, por um ódio à condição feminina, né? Então, ali caracterizou-se uma violência de gênero. E aí, quando isso está claro que a violência foi caracterizada pelo fato da vítima ser uma mulher, aí dá ensejo à aplicação da Lei Maria da Penha. Perfeito. Esse caso analisado pelo STF, ele parte de algum caso em especial ou é algo mais genérico? Não, esse caso foi em decorrência de um caso que era uma questão envolvendo vizinhos, né? O que inicialmente não se cogitava a aplicação da Lei Maria da Penha porque foge de um ambiente doméstico e familiar, né? Mas aí a mulher ali também está numa situação de vulnerabilidade, por isso que foi estendida essa aplicação, porque assim, o fato dela estar ali numa situação em que ela está, em termos de possibilidade de defesa, numa situação de vulnerabilidade em relação ao homem, ela já tem menos mecanismos para se defender. Então, ela precisa de uma resposta do judiciário ao contento. É o que não vinha acontecendo. Então, isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. A diferença é que antes esse tipo de crime era muito subnotificado por uma série de razões, porque as pessoas tinham vergonha, tinham medo, não tinham informação suficiente para registrar a ocorrência do que era violência contra a mulher, o que não era. Se até hoje, depois de 20 anos, a gente ainda tem que bater nessa tecla em todos os tipos penais ali, dizer o que é o que. Imagina há 20 anos atrás, o tanto que a gente teve que caminhar em termos de informação, né? Então, assim, claro que isso sempre existiu. Agora, a questão é que isso agora é nomeado como feminicídio, é nomeado como violência contra a mulher, e aí as coisas agora estão ganhando uma proporção muito maior, né? Agora, qual que é a vantagem para a mulher de ter a Lei Maria da Penha ampliada nesse caso?
né? E não apenas as investigações normais, mas como medida protetiva também. Qual que é a vantagem da existência dessa lei e ampliada até como decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal? Olha, eu acho que, primeiramente, é esse caráter repressivo que existe já no imaginário coletivo de que existe a possibilidade de ser aplicada uma medida protetiva. Porque eu acho que os próprios agressores têm muito mais medo da repercussão que é a Lei Maria da Penha. Né? Até porque eu acho que a gente está muito longe de estar no ideal, mas assim, de 20 anos para cá, minimamente a gente evoluiu nesse particular. Né? Eu acho que a gente está caminhando para sair um pouco em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, as pessoas minimamente estão começando a entender que tem que se envolver. Então, à medida que a sociedade vai se envolvendo no debate e vai começando a entender que é um problema de todo mundo vai cobrando uma resposta, as pessoas começam a ter medo da repercussão, né? E a Lei Maria da Penha é muito mais temida do que o resto, né? E fora a medida protetiva, por exemplo, ela tem que ser analisada pelo juiz em 48 horas, né? Então, se vai ser deferido ou não. Essa rapidez, ela é extremamente necessária e fundamental. É a diferença, às vezes, entre a vítima permanecer viva ou não. Porque se ela estiver numa situação de risco, o fato dela ser afastada imediatamente do contato com o agressor é fundamental para ela permanecer viva. Porque, assim, a gente sabe que a violência ela é escalonada. Então, existindo a possibilidade de parar a violência, você para o processo e se você conseguir uma medida protetiva de forma eficaz, você simplesmente permite que a vítima permaneça viva, né? É uma diferença enorme. Tá legal, então. Agradeço demais aqui a participação da doutora Tatiana Naumann. Pronunciei certo o seu nome, doutora, por favor? Sim, então tá bom. Que eu fiquei nessa dúvida aqui, mas agradeço demais a participação aqui no nosso Rede TV Notícias, esclarecendo pontos importantes de uma decisão que é muito importante também do Supremo Tribunal Federal sobre a Lei Maria da Penha, que fez agora, né, aniversário. Essa lei tão importante que mudou a forma de proteger a mulher vítima de violência. Obrigado. Nada. Tchau, tchau.